Então, vamos fazer a correção do nosso dever das páginas 170, 171 e 172, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, deixa eu botar aqui para poder ver melhor vocês e vocês poderem me verem. Na primeira questão, ordene as partes do olho listadas a seguir conforme o sentido da passagem de um raio de luz vindo no ambiente. Então, 1 vai ser a córnea, 2, o humor aquoso, 3 vai ser a pupila, 4, a lente ou cristalino, 5, corpo vítreo, 6, retina. A número 2. A figura a seguir mostra o esquema de formação de imagens em uma câmera fotográfica. Então, aqui que eu vinha falando para vocês, né? Uma câmera mais antiga, ó. Onde entra aqui e reflete aqui no final. E a imagem também entra invertida, tá? O diafragma pode ficar mais aberto ou mais fechado. A objetiva possui lentes e o filme, um sensor registra as imagens. Nas câmeras digitais, a luz incide sobre o sensor eletrônico, é transformada em uma corrente elétrica e depois decodificada em imagem ou armazenada em dispositivos eletrônicos e então processadas em um computador. Se compararmos os olhos às câmeras fotográficas, o que corresponde no olho humano ao diafragma, à objetiva e ao filme ou sensor? Ao diafragma é a íris, essa parte aqui que vai controlar, né, abrir e fechar para passagem de luz. A objetiva vai ser o cristalino, tá? Que vai fazer com que regule, dê o foco na imagem, que é a lente, né? E o que vai se comparar ao filme ou sensor eletrônico? Vai ser a retina, que é aqui no final, aonde a imagem é captada. Então, repetindo, tá? Diafragma, íris, objetiva, lente cristalino e ao filme ou sensor é a retina. Número 3. O esquema abaixo mostra o olho de uma pessoa em 2 instantes, ao ar livre, em um dia de sol e em casa, em um quarto pouco iluminado. Identifique quais das duas situações justifique. Olha só, aqui na situação 1 tá bem aberta, né? Se nós temos aqui essa região da nossa pupila bem aberta, é porque nós temos pouca luminosidade. E se nós temos aqui, né, essa aqui, onde se fecha, é porque nós temos muita luminosidade. Então, o instante 1 é a situação dentro de casa, com pouca luz. E o instante 2 é a situação onde nós temos muita luz, é no exterior, tá? Muita luz, pouca luz. Quarta, você conheceu neste capítulo alguns problemas de visão: miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, glaucoma e daltonismo. Escreva quais os problemas citados corresponde a cada uma das descrições a seguir. Então, a letra A: lente com pouca transparência, catarata. B: aumento da pressão intraocular, glaucoma. C: dificuldade de distinguir e determinar cores, daltonismo. D: dificuldade de enxergar objetos distantes, miopia. E: dificuldade de enxergar objetos próximos, hipermetropia. Então ficou, ó, A: catarata, B: glaucoma, C: daltonismo, D: miopia e E: hipermetropia. 5. Vamos olhar a figura de novo. Aqui, condição A, imagem feita antes da retina. Condição B, imagem feita depois da retina. Quando coloca-se as lentes, a imagem se forma
na retina, tá? Então, ele quer que a gente identifique cada condição e o tipo de lente. Na condição A, o problema é a miopia e está usando uma lente divergente. Na condição B, é uma hipermetropia e está utilizando uma lente convergente. Miopia, lente divergente. Hipermetropia, lente convergente. Número 6. Que parte do sistema sensorial nos informa a posição do nosso corpo quando nos movimentamos? A orelha interna, a região do labirinto. 7. Observe a figura e peça, né? E faça o que se pede. Então, vamos primeiro responder. A. Em que região do olho são formadas as imagens? Aqui no fundo, na retina. Letra A, retina. B. Em qual a estrutura envia mensagens ao cérebro? Aqui, ó, o nervo óptico, tá? Então, letra B é o nervo óptico. C. Qual estrutura regula a quantidade de luz que penetra nos olhos? Vai ser a íris, tá? Letra C, íris. Agora, letra D. Qual é a estrutura que colabora para a acomodação visual? O foco, a lente, tá? Ou cristalino. E a número E. Siga a numeração e escreva o nome das estruturas indicadas. Então, vamos lá. Número 1, essa aqui de fora, essa membrana, córnea. Número 2 vai ser essa parte com líquido, o humor aquoso. Número 3 é essa regiãozinha aqui da entrada, onde passa a luz, vai ser a pupila. Número 4, aqui ó, onde dá a coloração, né, e faz esse controle, é ela que estica, abre e fecha a nossa pupila, tá? Número 4 é a íris. Número 5, aqui ó, é a lente que dá o foco, lente ou cristalino. Número 6, aqui, essa região aqui ó, vermelha, tá? Vai ser o corpo vítreo. Número 7, esse amarelinho, a retina, e número 8, o nervo óptico. Então, repetindo, vamos lá. 1, córnea. 2, humor aquoso. 3, pupila. 4, íris. 5, lente ou cristalino. 6, corpo vítreo. 7, retina. 8, nervo óptico. Bom? Agora vamos para a página 172. Oitava. Os raios ultravioleta do sol podem causar danos à visão, aumentando, por exemplo, a probabilidade de aparecimento de catarata. Com base nessa informação, explique por que usar óculos escuros de má qualidade que não filtram os raios ultravioleta pode ser mais prejudicial do que não usar nenhuma proteção. Quando a gente coloca um óculos escuros, se ele não for bom, não tiver um filtro, ele permite com que a gente tenha a abertura da pupila. E aí a radiação entra, né? Se você não tiver um óculos de boa qualidade que filtra essa radiação, você pode provocar danos na sua lente. E aí você pode desenvolver a catarata, tá? Então é preferível, se você não tiver um bom óculos, só for bonito, mas não tiver um bom filtro, não usa, porque você pode fazer com que aumente a abertura, entre a luminosidade, não tenha filtro e cause danos ao seu cristalino. Número 9. Na opinião de um estudante, devíamos dizer que alguns ossos, além de proteger órgãos e atuar nos movimentos, também participam na condução e percepção do som. Esse estudante está certo e por quê? Sim, que nós temos aqueles 3 ossinhos bem pequenininhos, aqueles ossículos, martelo, estribo e bigorna, lá dentro na nossa orelha média, que vibram para fazer com que o som chegue então, né, até os canais semicirculares, até a cóclea e seja captado pelo nosso nervo, tá? Então sim, né, porque os 3 ossinhos, martelo, estribo e bigorna, participam no processo de condução, de transmissão do som. 10.
A polícia e a defesa civil usam alguns cães para localizar drogas e sobreviventes em desastres. Que sentido bem desenvolvido torna eficiente? O olfato. 11. Ordene a seguir os termos de acordo com o sentido da passagem de uma onda sonora. A membrana timpânica ou tímpano, bigorna, pavilhão da orelha, estribo, cóclea, a cóclea, martelo, meato acústico externo, que é o canal auditivo. Então a ordem vai ficar: pavilhão da orelha, 1, pavilhão da orelha. Depois, 2, meato acústico externo. 3, membrana timpânica ou tímpano. 4, martelo, bigorna, estribo e por fim a cóclea, tá? Repetindo para vocês. Hoje não sei o que houve. Repetindo para vocês, então vai ficar, tá? Pavilhão da orelha, meato acústico externo, membrana timpânica ou tímpano, martelo, bigorna, estribo e cóclea. Número 12, assinale a afirmativa incorreta. É a letra A, tá? Letra A, a incorreta. 13, um estudante afirmou que o termo ouvido não é totalmente correto, porque não expressa tudo que esse órgão faz. Você concorda com ele, sim ou não? Sim, porque o ouvido está ligado, né, somente àquela parte de captação do som. E a gente sabe que o sentido, esse sentido, ele também é responsável pelo equilíbrio, não só captações, não só pela audição. Então, nós podemos dizer que concordamos com ele, porque o ouvido não é somente som, né? Essa parte, pela nova nomenclatura, ele é responsável também pelo equilíbrio, tá? E a 14. Uma pessoa se queixa de tonturas e falta de equilíbrio. Soube depois de consultar um médico que poderia estar com uma inflamação em uma parte da orelha. Qual é a relação entre os sintomas que o paciente apresenta e o diagnóstico feito pelo médico? Ela está com uma inflamação na região do labirinto, ela tem labirintite, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus, se cuidem, né? Fiquem em casa e até a nossa próxima aula, tá? Beijo!